Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Augusto e vim falar um pouco para vocês hoje sobre a avaliação física. Hoje, dando continuidade ao referencial de semiologia e semiotécnica, nós vamos conversar um pouco sobre a avaliação da pele. A avaliação da pele ela é extremamente importante nos serviços de saúde, especificamente na atenção básica em saúde, por se colocar como um dos grandes panoramas de identificação de anormalidades de um adulto ou de um idoso. Então, na unidade básica de saúde, a avaliação da pele ela começa desde o momento em que o indivíduo ingressa nessa unidade. E a partir daí, o enfermeiro ou os profissionais de enfermagem começam a diagnosticar possíveis alterações. Essas alterações elas podem ser perceptíveis a olho nu, através do método propedêutico da inspeção. Elas podem necessitar da utilização de instrumentos complementares para essa avaliação e também podem necessitar de uma avaliação mais complementar do ponto de vista laboratorial, para que a gente consiga investigar e identificar as possíveis anormalidades. Então, aí na tela, eu vou abrir para vocês uma apresentação que vai nos ajudar a orientar como é que vai ser o funcionamento agora da nossa aula. Então, vocês ficam à vontade para buscar. Vocês vão ver aí a minha tela bem rapidinho, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação, tá? Então, como eu disse, a gente vai falar sobre a avaliação da pele. A avaliação da pele em si, ela não é feita de forma isolada, então a pele ela possui anexos. E esses anexos eles possibilitam que a gente consiga também ter um panorama dessa avaliação. Que anexos seriam esses? Então a gente vai avaliar a pele, a condição tecidual propriamente dita, a gente vai avaliar os pelos, ou também conhecido como fâneros, e a gente vai também estar fazendo a avaliação das unhas, como forma de estabelecer uma contínua linha de raciocínio e aí chegar no que realmente se diz necessário enquanto a condição de avaliação geral do paciente nesse sentido. Vale relembrar que a pele é um dos maiores tecidos do corpo, ele vai recobrir toda a estrutura corporal, e aí vamos lembrar também, e é um ponto extremamente essencial, que qualquer repercussão aparecida ou evidenciada na pele, ela vai representar também alterações do ponto de vista sistêmico, tá? Então, a gente vai conseguir ter uma detecção das necessidades de assistência. Então, como eu disse antes, a gente pode ver essas alterações a olho nu, ou aí, como está na tela, a gente precisa de uma lupa, por exemplo, para poder fazer um aumento ou identificar melhor do que se trata aquela lesão que naquele momento está lá na pele. Como eu estava falando também, o impacto sistêmico ele pode ser reconhecido a partir dessas alterações que são vistas na pele, e a gente vai conseguir manter, a partir dessa avaliação, a condição estética, avaliar do ponto de vista estética, do ponto de vista da termorregulação corporal, da proteção e das barreiras sensoriais, né? Principalmente em relação àquelas terminações nervosas que a gente também vai estar investigando e que podem ser caracterizadas algumas condições patológicas, tá? Então aí está na tela para vocês um corte da pele com as suas possíveis camadas que vão nos ajudar. Eu vou usar uma canetinha, tá certo? Aí na cor azul para poder vocês identificarem. Então na primeira porção, que seria mais essa porção aqui inicial, acho que voltou, desculpa, gente. Vou tentar usar a canetinha de novo. Cor da caneta. Vamos botar azul. Pronto, agora. Então, nessa parte inicial aqui que eu estou fazendo um círculo, a gente tem a epiderme, como está aqui descrita. A epiderme é a camada mais superficial da pele. Essa camada ela é formada por células justapostas, como vocês estão vendo, bem compactadas, e que elas têm a função de ter, aí no seu contexto, a proteção da pele propriamente dita. A epiderme ela possui diversos estratos, e esses estratos garantem a multiplicação celular e a reconstituição da pele nos casos da necessidade de cicatrização, em primeiro ponto. Mas, em segundo, fisiologicamente, a nossa pele se renova continuamente, tá? Então, não vai ser anormal, por exemplo, se um paciente chegar para você na unidade básica de saúde e dizer que está sentindo que algumas áreas do seu corpo estão despelando, tá? Isso é comum, descascando a pele, tá bom? Na segunda camada, a gente teria a derme, ou a camada intermediária. A gente teria entre a epiderme e a derme uma área chamada membrana basal, não está aqui evidente na figura, mas seria basicamente essa linhazinha aqui, que divide a epiderme e a derme, e aí a gente teria a derme. Qual a diferença da derme? E aí a gente teria a derme todo esse extratozinho aqui, ó, que eu estou fazendo esse círculo agora.
Qual a diferença da derme para a epiderme, Diego? Vê a quantidade de estruturas que a gente tem na derme. A gente tem glândulas sudoríparas, a gente tem aquelas terminações nervosas para calor, para frio, para pressão, tá? A gente tem o folículo piloso, que vai estar desembocando lá na epiderme, tá certo? E ele passa pela derme, e além de tudo, os vasos sanguíneos, os vasos capilares, que garantem a nutrição tecidual nesse sentido. Na última etapa, aqui nessa parte mais amarelada, e aí o amarelado se justifica pelos adipócitos ou células adiposas, que pode ser chamado de tecido subcutâneo ou de tecido adiposo. Aí vale da literatura que vocês vão estar pesquisando. Por que é importante compreender essa questão anatômica da pele? Para que a gente consiga perceber qual o dano tecidual que o paciente pode ter tido nesse contexto. Se houver a erupção de lesões ou alterações do ponto de vista da pele, até que profundidade isso acontece, e é muito comum na unidade básica de saúde a gente ter um paciente portador de uma lesão de pele, de uma ferida, e a gente conseguir estratificar ou identificar, melhor falando, a que nível se comporta essa condição de dano tecidual que o paciente teve, tá? Então, é importante a gente reconhecer esse contexto por isso. Então, existem diversas alterações na pele, como eu estava falando, que podem estar relacionadas à presença de lesões ou não. Então, a gente pode ter as lesões primárias, que normalmente começam a se evidenciar com a mudança da estrutura da pele do ponto de vista mais externo. Elas não vão aparecer em relação a alguma alteração que anteriormente tenha sido evidenciada, por exemplo. Elas são a primeira lesão, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, uma lesão muito comum em pacientes na comunidade, principalmente os pacientes que têm necessidades especiais, restrição de movimentos, idosos, pacientes sequelados de algumas condições clínicas, como o acidente vascular encefálico, pacientes tetraplégicos, paraplégicos, cadeirantes, pacientes que não têm uma condição de mobilidade física adequada, eles podem começar a desenvolver um dano inicial por conta da pressão local nas áreas corporais, normalmente as áreas em que possui articulação ou acomodação de membros, tá? De órgãos, melhor falando. A lesão secundária é uma evolução dessa lesão primária. Então, normalmente, ela tem um dano tecidual anterior que evoluiu ao longo do tempo e comprometeu as estruturas. Aí vamos pensar, se o profissional de enfermagem, principalmente o enfermeiro na unidade básica de saúde, não reconhece que estruturas foram comprometidas aqui e a que nível se aprofunda essa lesão, ele vai ter uma dificuldade em estratificar ações que possam reverter essa situação e garantir uma melhora no quadro de saúde do paciente, tá? Então, para avaliar a pele, a gente vai começar fazendo a anamnese do paciente, como vocês sabem. A anamnese ela é o passo inicial para que a gente consiga identificar na história de vida atual, na história da doença pregressa, qual é a condição que levou o paciente a ter essa lesão de pele. Torna-se importante que a consulta de enfermagem levante pontos específicos em relação a essas condições, principalmente em condições relacionadas ao panorama dermatológico do paciente. A história anterior dessa lesão de pele ou dessa alteração, o uso de produtos na pele, tá? Os dermocosméticos que podem estar levando à modificação do contexto geral da pele, a condição de nutrição e hidratação que a gente já viu nas aulas que podem repercutir de grande maneira na pele. Os achados anormais que mais comumente vão ser trazidos pelo paciente enquanto história da doença atual são lesões na pele, que podem ser oriundas da sua atividade de trabalho, da exposição à pressão, por exemplo, como a gente viu na figura anterior, ou até muitas vezes por conta de pequenos acidentes domésticos, tá? As lesões que trazem alteração na cor da pele, normalmente ruborizada, avermelhada, tá? Os hematomas também podem ser uma evidência na pele da presença de maus tratos, no caso do idoso, ou de agressão física em outros segmentos da faixa etária, né? Outro achado anormal que pode ser evidenciado é o prurido, que é a coceira, e e a sua disseminação corporal, que seria conhecida como urticária. As alterações no contorno da pele, então aquelas lesões que excedem o contorno normal da pele, podem também ser uma das queixas que o paciente vai estar buscando a unidade básica de saúde, tá?
Nesse contexto, torna-se importante que a gente comece a reconhecer. Então, por exemplo, lesões como a urticária, que formam essas placas aqui, ó, dessa característica no contexto geral da pele do paciente, os eritemas, que começam a dar uma característica mais apergaminhada na pele, mais dobrada, com a ruborização e os sinais flogísticos que são evidenciados nesse contexto, tá? Ó, aqui o eritema aqui nos membros inferiores vê o nível de sinal flogístico que a gente tem. E essa queixa, ela é evidenciada pelo paciente ao longo das consultas que ele vai vivenciar na estratégia de saúde da família, tá? Não só nela. A gente vai ter lesões com outras características. A gente viu nas figuras anteriores lesões da característica placa, né? A gente tem placas ou lesões com dobradura da pele, podem apresentar-se. Podem se apresentar lesões que têm alterações no contorno da pele. Então, por exemplo, pápula. A pápula, ela vai ser uma modificação do contorno da pele, normalmente formando bolhas, que no interior delas eu vou ter um líquido plasmático, né? Esse líquido pode ser o plasma sanguíneo ou um líquido proveniente da circulação linfática. As pústulas. Aí as pústulas normalmente são com a mesma característica da pápula, eu vou ter alterações no contorno da pele do ponto de vista da alteração do contorno mesmo, de subir uma lesão, uma bolha, e dentro dessa bolha eu tenho um produto que é proveniente de uma infecção, normalmente as pus, né? E aí a pústula pode ser comum em furunculoses, ela pode ser comum em acne, ela pode ser comum em pequenas infecções locais em que há a formação da pústula, tá? A gente pode ter as rosáceas, que são muito comuns no idoso, ó, essas placas rosadas, que podem ser oriundas, podem apresentar-se durante a modificação de emoções, alteração da temperatura local, tá? Eritema tóxico. Então, o eritema tóxico ele é muito comum em reações tóxicas. Então, consumo de alimentos, uso de dermocosméticos, como eu tinha falado, ou uso de substâncias como medicamentos que podem apresentar na pele uma alteração sistêmica que a gente já tinha citado lá no início da aula, tá? Uma coisa que é importante, e aí eu não citei antes, durante todo esse processo até então, a gente usou o método da inspeção. Essa inspeção ela pode ser estática, normalmente, onde a gente vai estar utilizando a própria visão para evidenciar esses achados e o próprio paciente já referencia esses achados. Ou ela pode utilizar também os recursos, como a lupa, por exemplo, ou a lâmpada. A gente pode pegar o próprio otoscópio, tirar a pinça, a ponteira dele e utilizar aquele feixe luminoso como forma de iluminar melhor aquela condição e observar que alterações estão ali presentes. Mais uma vez eu reitero que torna-se extremamente importante que o local esteja bem iluminado para que a gente consiga evidenciar melhor essas alterações na pele. O outro método que é utilizado durante o exame da pele é a palpação. E aí, por exemplo, na tela vocês estão vendo a palpação em pinça. Essa palpação ela tem a finalidade da gente avaliar duas condições, turgor e elasticidade da pele. O turgor ele está relacionado à hidratação e nutrição dessa pele. Então, uma pele bem nutrida, uma pele bem hidratada, ela vai conseguir manter os seus contornos normais e ela vai reagir positivamente a possíveis danos que o meio pode causar. Aí na tela vocês estão vendo, por exemplo, que a examinadora utilizou uma pinça na mão e quando ela pegou o tecido e soltou, houve uma demora no retorno. Então, essa pinça evidenciou dois achados. O primeiro, do turgor, essa pele não está bem nutrida, essa pele não está bem hidratada, e a elasticidade dela fica comprometida como resultado dessa alteração. Torna-se importante que a gente reconheça lá na consulta de enfermagem quais foram os pontos que ficaram de lacuna em relação à nutrição e hidratação que foram trazidos da história da doença atual pelo paciente. Outra consideração que pode ser feita é em relação ao idoso. Pessoas com idade superior a 60 anos têm uma degradação própria da elastina e da queratina da pele. E isso faz com que esse retorno aqui fique prejudicado, tá bom? Então, a gente já tinha falado da iluminação, de preferência utilizar lâmpadas da tonalidade mais branca para que a gente não disfarce ou mascare algum achado. A gente vai expor toda a área comprometida de pele que precisa ser avaliada. Então, a gente, nesses momentos, vai precisar muitas vezes que o paciente se dispe, retire toda a sua roupa, para que a gente consiga observar em que áreas essa lesão está aparecendo ou se disseminando, tá?
Torna-se importante que, se você perceber durante o seu exame da pele que há solução de continuidade, então, por exemplo, que hajam fluidos corporais, sangue, pus, o próprio suor em grande intensidade, que você utilize medidas para o contato com o paciente. As principais delas são a lavagem das mãos e o uso das luvas, tá certo? Essa lavagem das mãos ela deve ser feita antes de iniciar o exame e após iniciar. Se em algum momento for necessário parar o exame e retirar as luvas, é necessário que a higiene das mãos seja feita novamente. E aí, como eu disse lá no início, usar a técnica da inspeção e da palpação e os instrumentos que vão auxiliar você nesse exame. Na avaliação dos pelos, que aí compõe também a avaliação geral do sistema tegumentar, a gente vai perceber dois problemas principais que estão presentes. Então, o primeiro deles é a alopécia, a queda dos pelos, pode ser uma das queixas do paciente. Pacientes do sexo masculino, as mulheres podem se queixar da grande perda de cabelo durante os momentos do banho, por exemplo. E o hirsutismo, tá? Que é o excesso de pelos. Então, as mulheres podem começar a reclamar da presença de pelos na área da face, que os pelos dela começam a aparecer com a característica mais grosseira. Então, esses são os sinais do hirsutismo. Então, é interessante que a gente comece a perceber quando e como começou a queda ou excesso de pelos, o que é que essa pessoa percebe que aumenta essa possibilidade disso acontecer ou que diminui, e quais os fatores que ela entende que agravam essa condição. Então, a gente vai começar avaliando os hábitos de vida em relação à alimentação, ao sono e repouso, a uma prática de exercícios físicos, ao próprio uso de dermocosméticos para fazer a higienização do couro cabeludo, no caso da alopécia. Ah, essa mulher ela tem usado produtos químicos no cabelo e esse produto garante a degradação e a perda de pelos. Esse homem, ele tem na sua história genética antecedentes pessoais congênitos para a calvície, então torna-se importante fazer um mapeamento dessas condições, dos hábitos de vida e da história genética, para poder entender como é que se comporta essa condição da perda dos pelos. Vale ressaltar que nesse panorama todo é importante a gente avaliar algumas condições, né? Por exemplo, essa alopécia, essa perda de cabelo, ela é difusa ou é irregular? Ou seja, ela está localizada em uma área do couro cabeludo ou ela está em várias áreas? Ela é uma alopécia cicatricial ou não cicatricial? E aí, quando ela é cicatricial, por exemplo, no caso da calvície dos homens, na área não há mais a presença de pontos dos folículos pilosos, ou seja, não vai ver mais a condição do surgimento dos pelos. Quando ela é não cicatricial, você percebe a abertura do poro, do pelo, do folículo piloso, perdão, e há a possibilidade de reversão disso. E aí, muitas vezes, nesse caso, está ligado aos hábitos de vida. O não dormir bem, o não se alimentar bem, o não estabelecer uma boa rotina de saúde pode levar a consequências do ponto de vista dos pelos. Outra coisa interessante que estão abordadas aí no ponto 2, 3 e 4 estão relacionadas à condição de higiene corporal. Então, durante a própria avaliação do couro cabeludo, por exemplo, torna-se importante calçar as luvas e você pode utilizar as mãos para abrir o couro cabeludo e observar como se comporta essa condição de higiene do couro cabeludo. A não higiene do couro cabeludo, ela garante o surgimento de condições gerais, que podem ser desde a dermatite seborreica, que a gente chama de seborreia, né, no ponto de vista comum, no itinerário comum. E a seborreia, desculpa, ela surge, ela desenvolve-se a partir dessa não higienização do couro cabeludo, onde no couro cabeludo, quando aberto, quando feita a inspeção, você vai observar que há uma grande quantidade de resquícios de pele, ou seja, além de ter esse resquício de pele muito semelhante a uma caspa, você vai perceber que toda a superfície do couro cabeludo ela apresenta um processo inflamatório com aqueles sinais flogísticos que a gente discutiu em sala, tá? A tínia do couro cabeludo, também conhecida como fungo do couro cabeludo, e aqui na nossa região é muito conhecida como impingem do couro cabeludo, no couro cabeludo, também é uma proliferação fúngica. A pediculose nada mais é do que a infestação por pedículos. E aí o pedículos nada mais é do que o piolho. E aí o piolho também, junto da tínia e da dermatite seborreica, são sinais de baixa higienização do couro cabeludo, e aí torna-se importante tanto trabalhar as medidas de reversão dessas três situações, mas também frisar na importância de uma boa higiene corporal para essa pessoa, tá? Então, no pelo, o que é que a gente vai estar observando? A simetria desse pelo,
E aí a distribuição dele ao longo do couro cabeludo, né? Se ela é simétrica ou assimétrica. Se a textura desse fio ele é macio e firme, ou se ele apresenta algumas alterações, como ressecamento, quebra, a presença de sujidades, a observação de lesões associadas ao couro cabeludo, a caspa propriamente dita, e se há lesões no couro cabeludo. Isso tudo pode ser feito a partir da inspeção, tá certo? Então não precisa achar que é outro método, não. A palpação ela pode ser feita no tocante a observar a presença do sinal flogístico de dor no local do couro cabeludo em que você evidencia essa normalidade e as mãos com o uso das luvas higienizadas, obviamente, utilizadas como meio de verificar a condição de presença de anormalidade, tá? Então tá aqui mostrando só a alopécia, que pode ser no couro cabeludo, então vê que essa daqui é uma alopécia difusa, irregular, ela tem vários locais. Essa alopécia ela pode ser também na barba, na face, no caso do homem, tá bom? E aí a gente vai estar avaliando ainda a cor, distribuição, a textura e a presença de parasitas nessa área de desenvolvimento ou de distribuição dos pelos, tá? Nas unhas. As unhas, a gente vai estar observando muito a condição relacionada ao crescimento dessas unhas e à cor. Normalmente, o que leva a uma unha não crescer adequadamente ou não se apresentar de formação adequada são as infecções, as deficiências nutricionais e alguma doença sistêmica ou estresse. Na nossa comunidade, normalmente são as deficiências nutricionais e o ponto de vista do estresse, associado a possíveis distúrbios de ansiedade, o medo, o estresse em relação à vida de trabalho, ou por muitas vezes o não conciliar o sono e o repouso nessas condições podem trazer alterações nas unhas. Torna-se importante avaliar a cor, formato, espessura, a consistência e o contorno dessas unhas. O principal achado que a gente vai ter de anormalidade é o baqueteamento, mas mais adiante eu vou falar um pouco dele quando eu mostrar a imagem, tá? Então, as unhas, ela também tem um contexto anatômico que deve ser observado. A gente tem a lúnula, que é essa partezinha branca aqui da base da unha. A lúnula, ela é oriunda da matriz e da raiz da unha. É um indicativo que essa unha ela está crescendo continuamente e que ela vai gerar uma reposição dessa condição da unha. O corpo da unha, a estratificação da gente consegue observar a tonalidade dessa unha, né? E a gente tem que observar até a forma de apresentação dessa unha, que normalmente é côncava, né? Essa unha ela tem esse formato assim, né? Côncavo, desculpa aí a falta de coordenação. Mas a unha é côncava, e aí essa unha côncava, ela no final gera uma borda livre, que normalmente é a que a gente faz o corte em alguns momentos, né? Para evitar o acúmulo de sujidades, principalmente nessa interior da borda livre aqui, certo? E aí, por exemplo, quando há, por exemplo, algum trauma nessa região da unha que fica aquele hematoma aqui tomando conta da lúnula, é porque você lesou a raiz da unha. E aí essa unha toda, ela morre, vamos dizer assim, ela perde a sua funcionalidade. Então, as anormalidades da unha são do ponto de vista nutricional e também infecções. Então, por exemplo, essa borda livre da unha aqui nessa primeira imagem que você apresenta preenchida é uma proliferação fúngica, a chamada onicólise. Essa onicólise, ela está muito oriunda de fungos, pessoas que não têm higienização das mãos, não cortam as unhas adequadamente. A gente tem alterações como, por exemplo, as linhas na unha, essas linhas aqui, ó. Essas linhas elas são indicativas do baixo consumo de proteínas, tá? Então, o consumo de proteína dessa pessoa está comprometido. As unhas em forma de colher, eu disse para vocês que a unha é côncava, aqui a unha está convexa. Ela tem outra característica, né? Também indicativo de baixa alimentação. Ó, infecções bacterianas, normalmente o cutilar as unhas, né? Ela pode abrir lesões como porta de entrada para bactérias e gerar as infecções aqui ao nível da base da unha, né? Do corpo da unha, certo?
Então, o baqueteamento digital, ou também chamado como hipocratismo, ele começa a surgir a partir de algumas alterações, principalmente de doenças respiratórias e cardiovasculares. O que é que acontece? As unhas, ela tem uma angulação normal, como está aqui nessa primeira imagem, aqui o traço em vermelho destaca isso bem, e ao longo do tempo do desenvolvimento dessas doenças crônicas, a hipertensão arterial sistêmica, a doença pulmonar com obstrutiva crônica, as pessoas que têm um enfisema pulmonar, pessoas que são fumantes de longa data, elas começam a ter uma alteração nos dedos, que a gente chama de dedo hipocrático, ou hipocratismo. Esse ângulo, ao invés de ele ter uma condição mais retilínea, ele começa a desenvolver de forma arredondada. E a ponta das falanges, a parte mais distal, ela vai ficar arredondada como a ponta de uma baqueta, e aí por isso o nome baqueteamento digital, tá? Tem uma foto aqui mostrando, ó, o baqueteamento digital, ele mostra nas mãos, nos quirodáctilos e nos pododáctilos. Aqui, ó, a unha bem crescida, mas não deixa de evidenciar o arredondamento das falanges, né? E aí a gente consegue perceber que essas pessoas, elas possuem alterações respiratórias e cardiovasculares de grande consequência a nível corporal, tá? Então, a gente vai utilizar, como eu disse, os métodos da inspeção e palpação, avaliando do ponto de vista dessa inspeção, tanto a pele do ponto de vista externo, como as mucosas. No exame das mucosas, se você percebe que o paciente tem a condição de expelir algum tipo de gotícula, torna-se importante o uso de máscara para evitar o contato gotícula com a sua respiração ou cavidade oral e não haver a transmissão de possíveis doenças. Então, a avaliação das mucosas, ela deve utilizar o profissional paramentar-se, realizando a colocação da máscara, a lavagem das mãos e a colocação das luvas e o uso de instrumentos que permitam a avaliação da cavidade oral, por exemplo. Então, a gente vai utilizar o abaixador de língua, o próprio otoscópio e a sua lanterna, que pode nos ajudar nesse contexto, observando a cor da mucosa, a hidratação, a integridade, e aí quando eu falo integridade, se há ou não presença de lesões, e se ela está bem perfundida, né? E aí, como eu disse, avaliar na história pregressa a presença de doenças na pele anteriormente, o tratamento, se foi estabelecido, se ele foi continuado e finalizado, se houve alguma internação em virtude de alguma alteração do ponto de vista de doenças da pele nesse indivíduo, tá? A gente vai avaliar a inspeção e a palpação utilizando a avaliação e observando a cor, a textura e o turgor, a umidade e a temperatura. Então, aqui tem algumas possíveis alterações de cor. A equimose, que tem aquela característica mais de hematoma. A cianose, pela baixa perfusão, dá uma corzinha, uma tonalidade mais arroxeada. A palidez ou hipocorada, a pele hipocorada, o indivíduo pálido propriamente dito. Ou eritema, que a gente tem um indivíduo hipercorado, vermelho, avermelhado, né? A palidez é muito comum, por exemplo, nos quadros de hipotensão, de desmaio, de hipoglicemia. O eritema está muito presente nos quadros de hipertensão, né? Principalmente na face. A textura e o turgor, que a gente já falou. A umidade, a gente vai observar, por exemplo, a questão de sudorese, se essa pessoa tem uma alta sudorese, em que áreas essa umidade está se acumulando, porque ela pode representar lesões, principalmente na região íntima, né? As dobras cutâneas para as pessoas que são obesas, a nível do abdômen, das mamas, das axilas e das dobras cutâneas. E a temperatura da pele, né? Que a gente pode avaliar e identificar possíveis distúrbios que podem estar associados. Então, aqui tem só uma lista daquelas lesões que a gente já falou antes, para que vocês deem uma olhada. No material complementar que eu vou enviar, elas vão estar lá descritas para que vocês consigam evidenciá-las e aprofundar essa informação. Aqui mais algumas lesões, então, por exemplo, ó, em forma de placa, o nevo, que é conhecido também como sinal. O termo técnico para o sinal é o nevo. Ó. Nevo, o dérmico, que é aquele que tem uma condição de protuberância maior. Ó. E eu tenho o nevo juncional, que é aquele mais espalhado, que é aquele que forma uma placa geral. No caso dessa pessoa aqui, próximo desse rapaz, próximo à mama dele, né? Aqui, ó, outras lesões que apresentam a característica de ulceração, tá vendo? Com bordas delimitadas e um processo inflamatório em desenvolvimento em virtude dos sinais flogísticos que estão evidenciados, tá?
Aqui outras condições, aqui já com pústulas, né, desenvolvidas, com outras alterações. E aí é mais um enredo para a gente ilustrar que diversas são as alterações da pele. O pênfigo, a escabiose, muito conhecido como sarna na nossa região, também oriunda de condições de higiene precária. O pênfigo bolhoso e não bolhoso, que é em relação a uma doença, a um distúrbio autoimune, tá? Aqui as lesões secundárias e aqui outras que são comuns, por exemplo, o impetigo. O impetigo ele é oriundo de higienização também. E o contato, por exemplo, normalmente das crianças com fezes de animais domésticos, normalmente o gato ou o cachorro. Criança que brinca em areia, então ela tem uma condição de ter contato com os micro-organismos que desenvolvem o impetigo, tá? E a icterícia, que a gente já falou um pouco na sala, mas aí a gente vai lembrar que a icterícia ela é um produto do aumento da bilirrubina sanguínea, essa bilirrubina total. Essa bilirrubina é oriunda da produção hepática, então o fígado ele produz a bile para garantir a digestão das gorduras. Por muitas vezes, algumas alterações hepáticas ou no ducto biliar, ou de ducto biliar, melhor falando, podem garantir a eliminação dessa bilirrubina pela corrente sanguínea e isso levar à tonalidade da pele amarelada, no caso dos adultos, né? Então a gente consegue perceber uma tonalidade de pele diferenciada, mas lembrando que indivíduos morenos ou da raça negra, indivíduos da raça negra, eles desenvolvem, é interessante a gente avaliar a partir da conjuntiva, não só eles, mas os indivíduos da raça branca também, para não ter dúvida em relação à tonalidade. No caso das crianças, é o processo de adaptação, né? A realidade não fetal, não embrião, não uterina, a vida extrauterina, e aí essa adaptação da vida extrauterina por muitas vezes repercute nessas mesmas alterações e essa bilirrubina também termina sendo eliminada ou na corrente sanguínea, gerando a icterícia. No caso do adulto, a gente tem que investigar que causas hepáticas podem estar levando à icterícia. No caso da criança, do recém-nascido, por saber que é uma alteração dessa vida extrauterina, existem tratamentos específicos que são baseados na amamentação exclusiva e na fototerapia, como está aí na tela o bebê num bilibeço recebendo aí a radiação de luz que vai diminuir essa amarelão na pele consideravelmente. E aí existem lesões da pele que são oriundas da violência, né? Então, no caso do idoso, por exemplo, o idoso que tem maus tratos, ele pode apresentar lesões do tipo hematoma, do tipo escoriação, ou até lesões do tipo mais grave, que podem repercutir em fraturas ou danos maiores a outras áreas corporais. Então, atentem-se para esses pontos, para que a gente possa também acionar as devidas ajudas quando necessárias nessas situações. E também vítima de trauma. Então, as vítimas de trauma podem ter lesões na pele, aqui do tipo escoriação, ó, abdominal, no membro superior direito, tá? Então, lembrando que essas lesões podem ser presentes. Então, aqui na tela eu deixei as informações para vocês. Vou voltar aqui para a tela geral, para vocês me verem completinho de novo. E aí dizer para vocês que no material de apoio eu vou deixar um caso clínico sobre as alterações da pele para que vocês dêem uma estudada. No material de apoio eu vou mandar também vídeos de outros autores falando sobre o exame físico da pele e o material que vocês devem consultar enquanto leitura é o capítulo do sistema tegumentar do livro Exame Clínico, de Alba Lúcia Botura Leite de Barros. Vou mandar também materiais para vocês, para que vocês possam acessar. Essa apresentação vai estar disponível para vocês acessarem também. Fiquem com Deus, descansem, enviem as dúvidas e aí logo a gente se encontra presencialmente para poder fazer a prática desse referencial e garantir que esse aprendizado seja completo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até breve. Tchau, tchau.